Ele comanda a Patriani, uma construtora criada em 2012 em Santo André e que faz imóveis residenciais e comerciais de alto padrão. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Bruno Patriani, CEO da companhia que leva o seu sobrenome. Obrigado, Bruno, pela presença aqui em nosso estúdio. E o Bruno, a Patriani vem aí com uma grande novidade inclusive aqui para o programa, pois a construtora vai investir em robôs humanoides para ajudar nas obras, nas construções. Bruno, por que essa ideia de por que essa ideia de colocar robô na obra? É verdade, Bruno. A gente vê um apagão de mão de obra, né? Não só no setor imobiliário, mas no país como um todo. E eu conversando com muitos clientes, né, a gente aprende muito conversando com os nossos clientes, que são empresários, industriais, comerciantes. A falta de mão de obra é geral. Um dos papéis da construção civil é automatizar e trazer um pouquinho mais de inovação e tecnologia para os canteiros, que ainda assim não é um mercado muito tecnológico, né, nos canteiros. E aí a gente veio com essa ideia de trazer humanoides que farão serviços mais repetitivos dentro dos prédios. Claro que a gente vai ter um momento de mais pesados, repetitivos, e que a gente vai ter um tempo de aprendizagem, né, disso e ver como é que a gente faz. Mas nós já estamos atrás de trazer alguns fabricantes ainda para o ano que vem. Mas está fechado o negócio? Vocês estão analisando com fabricantes de robôs? Como é que está isso? Como é que está esse processo agora? A gente tem algumas opções, mas todas elas bem maduras. Então, nós já imaginamos para 2026 aí trazer novidades e já implantar nos canteiros. Mas isso é inédito, falando de setor imobiliário brasileiro, isso é inédito ou isso tem sido comum? Olha, eu não conheço do jeito que a Patriani desenha para começar já até o final de 26 já implantado e funcionando. Eu não conheço nenhuma outra construtora que esteja fazendo. Mas eu imagino que lá fora tem muitas que fazem isso, colocam robôs. E quando a gente fala de robô humanoide, a gente pensa, por exemplo, nas gigantes de tecnologia, né? A gente pensa numa Amazon. A Amazon, nos centros de distribuição espalhados pelo mundo, tem os robôs que fazem isso que você está falando. Faz o trabalho repetitivo, faz o trabalho pesado mesmo. O curioso da sua companhia, da sua construtora, é que você vai colocar agora na obra os robôs humanoides, né? É isso aí. Nas obras na China, na Europa, já funciona bem, né? Se a gente olha um pouquinho para fora, a gente consegue aplicar muita coisa aqui nos canteiros do Brasil. Não por conta só da falta de mão de obra também, que há uma fuga da mão de obra dos canteiros, né? Mas também para trazer inovação e tecnologia para os canteiros. A gente acha que a construção civil tem sede por isso. Então, a gente vai apostar um pouquinho nisso e com certeza teremos bons frutos. Agora, vai ter demissão? Vai ter uma substituição aí dos robôs? Na verdade, uma substituição de mão de obra humana pelos robôs? Não tem nem como, né? O que vai haver, provavelmente, quando nós já estivermos mais maduros, vai ser uma alteração do trabalho, né? Eu vou precisar de gente para gerenciar esses robôs, para cuidar desses robôs. E serviço num prédio, né, tem muito. O que vai acontecer é que provavelmente a gente faça o mesmo serviço mais rápido, por exemplo. Eu imagino. Bom, deixa eu chamar a atenção sobre os últimos 3 anos da companhia, porque os investimentos de vocês no interior de São Paulo, nos últimos 3 anos aí foram muito altos, né? Eles tiveram mais de 1.300 unidades lançadas com um VGV de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Queria que você contasse para a nossa audiência, que é uma audiência nacional, como anda, por exemplo, o interior de São Paulo. Ele segue pujante como sempre foi e como tem sido nos últimos tempos? Segue, Bruno. A Patriani desenhou lá em 2012 um raio de 150 quilômetros ao redor de São Paulo. Então a Patriani atua no ABC, aqui em São Paulo e em cidades do interior até 150 quilômetros. Cidades como Sorocaba, Campinas, Jundiaí, São José,
Indaiatuba, muito em Campinas, nossa segunda praça mais forte, fora o ABC e São Paulo, é Campinas. E o mercado imobiliário nessa região é fantástico. Inclusive, esse fim de semana agora, a gente entrega o Sirius em Campinas, que é a torre mais alta da cidade, com 42 andares e em cima um rooftop com vista 360 para a cidade toda. E o prédio todo fechado, todo vendido, lindo. É um prédio icônico, né? O mais alto de Campinas, que é uma das cidades mais importantes do interior paulista, né? E ao mesmo tempo nós temos um lançamento grande, que é um dos maiores da Patriani também, em Jundiaí. Né, 1h20, 1h30 de carro aqui da capital, e nós temos 4 decorados no stand, são 320 apartamentos, num condomínio altamente tecnológico também, com fazenda solar, elevadores regenerativos. Quando você fala em um prédio, um apartamento altamente tecnológico, eu me questiono, e talvez a nossa audiência também se questiona, o que é um prédio tecnológico, um prédio com tecnologia dentro? Boa pergunta. A Patriani nasceu porque nós não víamos construções com alguma tecnologia. E o que difere um apartamento do outro, na verdade, no mesmo prédio ou endereços parecidos, é o que ele vem de tecnologia. Então, você imagina que no Patriani, por exemplo, já vem gerador que abastece o apartamento todo, ou boa parte do apartamento. O apartamento, ele já vem com as janelas blackout ligadas nesse gerador. A geladeira ligada no gerador. Então, se acabar a energia no bairro ou na rua, por exemplo, o morador não fica sem energia. E não é por causa da cervejinha, é por causa da carne, do alimento, do remédio. Quem toma remédio para diabetes, por exemplo, não pode ficar na dúvida se, acabando a energia, o remédio está ou não fazendo efeito ainda, né? Então, a gente pensa muito como é que a família vai morar, como é que a família vai viver daqui 10, 15 anos. Eu não sou engenheiro, o Walter não é engenheiro. O nosso papel é desenhar como é que as famílias estão se moldando para viver daqui 15, 20 anos, né? A própria mudança para energia para carro elétrico, então nós já estudávamos isso mesmo há 4 ou 5 anos atrás. Nós já temos prédios entregues há 4 ou 5 anos atrás que já tem algumas vagas elétricas moldadas para recarga de veículo elétrico. Nós temos a fazenda solar, outra energia limpa, bem legal também. A fazenda solar são placas solares que a gente coloca no topo dos prédios e o sol bate nessas placas e gera energia para o condomínio. Então, se o condomínio gasta mais ou menos 8 mil, 10 mil reais de energia elétrica, ele passa a gastar 4 mil, 5 mil reais de mensais por energia elétrica, né? Então, isso é uma economia direta no bolso do morador também. E o morador, o cliente, ele tem buscado cada vez mais isso? Tem. Eu vou chamar de prédio sustentável? Tem. E essa é um ponto forte bem legal. A gente alia a tecnologia à sustentabilidade. Mas não adianta nada a gente aliar a tecnologia à sustentabilidade sem baratear esse custo, principalmente no condomínio. Não, mas isso que eu ia perguntar. Se você com tanta tecnologia dentro de um prédio, né, com inovação, o que você está falando, o que você tem relatado aqui é inovação pura e simples. Se não deixa mais caro um apartamento. Não deixa mais... Tirando a conta de luz. Sim. Mas se o valor final de um apartamento não fica mais caro. Ele acaba até ficando... Posso dizer que na época, nos acabamentos, ele pode até ficar um pouco mais caro, mas aí é que entra o meu setor de compras, o meu setor de planejamento, o meu setor de projetos. É justamente colocar essa tecnologia, embarcar essa tecnologia, sem eu ser o prédio mais caro do bairro. Então aí é que está a fama da Patriani até de vender rápido, né? Muito por conta disso. Então a gente continua com preço atrativo, tendo um grande percentual de vendas já concluída nos primeiros meses. Por quê? Porque eu falo para o cliente, olha, a gente te entrega tudo isso com o mesmo valor de metro quadrado ou muito parecido do meu concorrente. Você está falando que vocês têm uma fama aí de vender rápido, mas eu quero saber se vocês têm vendido rápido num país com taxa de juros a 15% ao ano. Estão vendendo rápido? Não. Eu logo imaginei. Não estão vendendo rápido. Não, esse é um ano atípico, né? O nosso concorrente, ele nem é mais outra construtora. E aí eu digo até pelo setor.
O principal concorrente do setor, do construtor hoje, é o gerente do banco do cliente. Né? Não é mais as construtoras se ajudam muito. Mas para eu falar... É o gerente do banco. É o gerente do banco. Porque a hora que eu falar pro Bruno, Bruno, tira o teu dinheiro lá de um banco de grande escala, me dá 200 mil, 300, 400, 500 mil reais que seja, e põe na Patriani. Mas você vai falar, pô, Bruno, eu também tô rendendo, tô tendo uma rentabilidade legal lá, sem esforço, sem me preocupar se você não vai atrasar a obra, vai entregar a obra. Então, os nossos clientes, eles pensam muito. E a hora que ele liga para resgatar esse valor, a gerente fala, não, deixa aqui que eu te melhoro a tua valorização do dinheiro. Então, é um ano atípico, 15% não é interessante para ninguém da construção civil, né? Mas a gente tem conseguido driblar isso através de tecnologias, o marketing assertivo. Mas quer dizer, então, que o setor imobiliário brasileiro hoje não vai bem? Não vai bem. É um ano mais travado. Né? É um ano travado, o ano que vem, a gente imagina que essa Selic, pelo menos apontando para baixo, comece a melhorar as vendas, mas as vendas hoje, se a gente pegar e comparar o mesmo semestre, por exemplo, de 22 ou 23, mesmo na pandemia, né? E na pandemia os juros mergulhou para 2,75. Também não é nem saudável também um juros tão baixo assim. A gente imagina que um juros de até 9% seja o ideal, equilibrado para todos os setores, inclusive para financiamentos. Mas 9% vai demorar, não vai? Vai. A gente recebeu aqui o Bassan, o presidente da UBS, o Bolonha da Galápagos, eles falaram, o Bassan falou que vai cair lá por março, abril. Vai começar a cair, 0,5, que está altíssimo ainda, 14,5. E o Bolonha falou em dezembro. O que o pessoal está comentando aí no setor? A gente imagina que... Imagino que vocês estão na expectativa ali, né, dessa queda de juros. Mas também tem um pouco de desmistificação disso, porque os nossos contratos... As construtoras que vendem um apartamento na planta, ela não cobra nada atrelado à Selic. A gente cobra o INCC. O INCC, este ano, vai bater 7% ali. E se você pegar a média histórica dos últimos 2, 3 anos, também a gente está ali entre 6,5% e 7,5%. O INCC é o imposto da construção civil, ele não é imposto, ele é uma correção, né? É uma correção. O Índice Nacional da Construção Civil, é o que acaba regendo a mão de obra, a variação da mão de obra e a variação dos materiais de construção que a gente usa para construir o prédio. E você imagina, o INCC hoje, o que é bom para nós, esse é o lado bom, né, vendendo apartamentos na planta, é menos da metade da Selic. Então a nossa dica é compre apartamentos na planta. Muito bom, muito bom. Você abriu o programa falando dos robôs e você falou sobre uma explosão uma escassez, na verdade, de mão de obra no Brasil. Eu queria que você falasse se isso é algo exclusivo do setor imobiliário ou se está generalizado. Eu creio que no setor da construção civil ele está um pouco acentuado. A média das idades dos canteiros de obra das construtoras ela tem subido. Significa que o filho do mestre não está indo para o canteiro também. O filho do mocharife ou do pedreiro, ele não está seguindo a carreira. Então, a média das idades dos canteiros está subindo um pouco, o que preocupa a gente, o que força a gente a robotizar e aumentar, industrializar um pouco os canteiros. Mas tem uma explicação para esse apagão de mão de obra no Brasil? Tem uma explicação seguinte, a fuga da mão de obra para ser registrada. Então, eu tenho que ter uma mão de obra registrada na Patriani, nas construtoras. E muitas vezes a gente vê os colaboradores que a hora que a gente fala que eu tenho que registrar, ele muda de ideia. Então, ele fala, não, então, obrigado. Mas as pessoas não querem, então. Eu vou fazer outra coisa. Por exemplo, aplicativos de entrega de comida e pessoas, né? Estou falando aqui isso toma muita mão de obra. O povo não quer ser CLT, então. Não dá para... tá difícil. Essa é uma das razões. Interessante. E um pouquinho mais registrado. Por quê? Você acaba não tendo um chefe, você tem a tua flexibilidade de horário na Patriani, não, né? Na construtora, não. Então isso acaba atrapalhando um pouquinho.